Ah, na Bíblia não tem nada disso. E daí que não tem na Bíblia? A Bíblia não é o único conhecimento do mundo. Depois que foi encerrados os livros da Torá, foram reveladas muitas coisas a outras pessoas em outros cantos do mundo. Tem conhecimentos que foram estudados que estão além da Bíblia. Até mesmo depois dos evangelhos do Novo Testamento, tiveram revelações, visões, profecias, coisas que não estão na Bíblia e conceitos que foram se formando, ideias que foram se materializando, como por exemplo essa de Lúcifer. Está no mundo inteiro. Se falou em Lúcifer, você vai ver a pessoa logo imaginar o anjo caído, ele é Satanás. Não tem esse papo de dizer, não é o diabo. Não é o diabo mesmo, é Satanás. Satanás é um, o diabo é outro. O diabo é o mal cósmico universal, o grande mal, a grande sombra. Lúcifer é o príncipe das trevas, é o anjo que caiu e que foi trabalhar no mal. Ele era o portador da luz antes de cair. Isso é que tem que ser dito. Então, toda aquela retórica que o Vicky Vanilla faz, todo aquele malabarismo para dizer que não defende o mal, mas ele defende pactos, ele defende magia negra, ele defende simbologias satânicas, ele está cheio de tatuagens, cheio de simbologia, ele senta num trono, como aqueles magos negros antigamente faziam, e ele tem um templo para refutar o cristianismo, as leis judaicas e tudo mais, e ao mesmo tempo se diz judeu, o que não dá para entender. E que na Torá não fala nada sobre o diabo, fala assim. O rei Isaú, ele caiu, o rei Saul, antecessor de Davi, ele caiu por se perder nos caminhos do mal. Ele era tentado por um demônio, Davi tinha que tocar a harpa para afastar o demônio. Então, está lá presente. Balaão, ele caiu porque seguiu as coisas do mal, das más profecias. Tem lá o diabo que passa no caminho. Enfim, não adianta negar. O livro de Jó é muito claro. Uma outra mentira que ele sempre conta nos podcasts e que as pessoas sempre contam, os rabinos contam no podcasts, é que no livro de Jó, o diabo ele é um servo fiel que vai lá no céu e que ele pede permissão a Deus para tentar Jó. Bom, dele pedir permissão, tá lá no livro e tal, que ele diz, o seu servo ele é bom porque ele é beneficiado por você, me deixe eu provar ele. Só que tem uma pequena ressalva aí. Se ele fosse fiel e obediente, primeiro, ele não ia contestar o Criador. O anjo fiel, o anjo servo, obediente, ele sequer questiona a vontade de Deus, ou ele chama Deus para um jogo, ou ele chama para uma disputa. Então, essa é a primeira mentira de dizer que o diabo ele não é um contestador. Ele é um contestador, e que Lúcifer não é contestador, e que Satanás não é o príncipe das trevas, que é o portador da luz. Não é. Ele é o tentador, aquele que levou o Messias no deserto, para o alto da colina, para o alto do templo, e que tentou até que Jesus perdeu a paciência e mandou ele se retirar. Então, toda essa retórica de que o diabo é bom, de que é só uma má interpretação, de que Lúcifer não é o anjo caído, que ele fica falando nos podcasts que é Fósforos, que é Prometeus, que é não sei o quê, não tem nada a ver. Lúcifer é o anjo caído, ele era o portador da luz antes de cair. Depois que caiu, virou o príncipe das trevas, é o que é dito, está claro nas epístolas, nas cartas, nos evangelhos, na tentação de Cristo, na ceia. Cristo fala claramente na existência do diabo, na expulsão de demônios, quando ele cura os endemoniados, quando ele fala em Beuzebu. Baal, dos antigos cananeus, que foi demonizado pelos hebreus, era um deus cultuado lá, que matava bois, que enchia de moscas, e por isso ficou conhecido como pai das moscas. Beuzebu já é um demônio interpretado no Novo Testamento, uma mistura, talvez aí, que fizeram uma mistura no Novo Testamento, tentando associar uma coisa a outra, usando a demonização da dominação judaica. Os judeus eles não são donos de Deus. Quando eles apareceram aqui há 4, 5 mil anos atrás, já existia várias civilizações na África de até mais de 300 mil anos. Já foi encontrada aí fósseis, pesquisas arqueológicas na África, existiam civilizações aí de mais de 300 mil anos no continente africano. Então,
esse papo dizer que os judeus é dono de Deus, que Deus é o povo preferido, é os judeus, isso tudo é política. Primeiro, nem eles cumpriram a palavra e a aliança. Eram 12 tribos, está lá na Torá as bênçãos de Moisés para cada tribo, a função específica para cada uma. Eles brigaram por poder, dividiram norte e sul, ficou 10 contra 2 e depois se sobrepôs o judaísmo. Então, o judaísmo foi engolindo as tradições e crenças cananeias, foi engolindo tudo, e o cristianismo foi engolindo o judaísmo, e é todo esse caldo. Origens, raízes se misturam, teologias, filosofias, interesses, e deu no que deu. Mas eu só queria ressaltar esse tipo de coisa. Lúcifer não é bom, não é portador da luz, e é Satanás sim, e é o tentador. Não adianta retórica, não adianta malabarismo teológico para dizer, a letra, lâmpada, satana, não sei o que. É a sombra, é o príncipe das trevas, não caiam nessa. É ruim, pacto é ruim, magia negra é ruim, e é o príncipe das trevas que também é ruim e que leva aos maus caminhos.